Oi, gente, mais um palma pra elas e eu vou dizer pra vocês que esta pessoa que está aqui do meu lado, sim, merece muitas palmas. A Juliana Rogato. A Juliana, ela é copiloto de avião e ela me ensinou que é copiloto, não fala pilota, né? Isso. É piloto mulher. Isso, a piloto ou piloto mulher. Ah, entendi, ó. Já começamos com informação aqui. Ela é uma das 197 mulheres entre os quase 14 mil homens comandando aeronaves aqui no Brasil, um levantamento da ANAC de 2016, ou seja, a gente está em 2022. Qual é a sensação que você tem ali no seu dia a dia em relação a esse número? Eu imagino que quando você começou, você era de fato uma das poucas mulheres ali, mas agora a coisa vem melhorando e bem-vinda, que legal ter você aqui. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. E eu sinto que hoje em dia a gente está muito mais acostumada a ver mulheres na cabine. Então, no meio que eu trabalho, é completamente normal. Por mais que a porcentagem ainda seja muito pequena, as mulheres estão dominando, então nós temos comandantes de aviões nacionais, internacionais, copilotas, mecânicas, a gente tem, na aviação inteira tem muita mulher que está atuando. E me tira uma dúvida, você é copiloto, e aí eu imagino que exista a figura de um piloto ou não? Quais são as funções dentro da cabine? E aí, gente, eu peço aqui, ó, licença, porque de fato eu sei zero sobre esse assunto, então a gente vai aprender muito com a Juliana hoje. Então, assim, dentro da cabine nós somos dois pilotos, então vai ter o comandante e o copiloto. A função em si que só difere, mas ambos são pilotos. O comandante em si é responsável pelo voo e o copiloto a gente voa tanto quanto o comandante, mas ainda está adquirindo experiência para se tornar comandante. Então você está ali na frente daquela, enfim, universo de botões e você sabe o botão certo, porque eu vejo filmes, Juliana, eu vejo filmes, entendeu? E eu vejo filmes e a situação nos filmes é sempre assim, não sei quem atira no piloto, no comandante, aí o cara vai lá, morre, aí tem que pegar alguém lá de trás para tentar fazer o avião pousar e tal, e aí ninguém nunca sabe. Eu sei que tem uma alavanquinha aqui, ó, que eu não sei para que serve. Essa é a manete de potência, que a gente dá potência nos motores do avião. A partir daí que a gente consegue controlar a velocidade do avião, fazer com que ele tenha força para correr na pista, para ele manter o voo nivelado. É tipo quase como pisar na primeira do carro? É, tipo isso. Então quer dizer quase que que um acelerador. Ah, tá. Mas sei lá, eu tô aqui numa emergência, não sei o que lá. Isso daí vai me dar velocidade, então. Isso. Se eu precisar salvar um avião um dia. Exato. Ah, entendi. Tá bom. Mas ok, vamos dar algo. Não vai acontecer, tá, gente? Até porque não vai ser comigo. Eu não vou ser a pessoa que salva o mundo. Mas enfim, só voltando aqui um pouquinho alguns anos, né? Você contou um pouquinho sobre esse começo e tal. O que te deu na cabeça lá atrás? E a gente tá falando de lá atrás, quando esses números eram muito menores. E a gente sabe que profissões que majoritariamente são profissões masculinas, digamos assim, né? Com mais homens, não necessariamente são para homens, são profissões com mais homens, elas podem gerar quase que uma resistência na gente, né, que é mulher. Então você não sente que você faz parte daquele universo. Então, o que te fez olhar e falar assim, eu posso fazer parte desse universo, mesmo que esse universo diga que eu não posso? Bom, o que aconteceu foi, meus pais são da aviação, então eu cresci dentro do meio. Minha mãe é comissária e meu pai é piloto, e desde criança eles levavam a gente para tudo quanto era lugar com eles, eu e a minha irmã. E aí, a partir disso, eu comecei a ver que eu gostava muito da rotina, do fato de não ter rotina, no caso. Então, da vida em movimento, de estar cada dia num lugar diferente, isso pra mim foi um máximo. E eu nunca tinha dito pra ninguém que eu queria ser piloto, mas eu via os dois trabalhando e eu via que eu me encantava muito pela cabine do avião, pelos botões, pelas coisas que tinham, porque realmente é muita informação. E eu lembro de eu criança com meu pai na cabine, eu olhava e pensava, né? Eu tenho que aprender esses botões porque um dia eu quero estar aqui. Só que eu nunca contei nada pra ninguém. E aí, durante muitos anos, eu fui amadurecendo a ideia, mas sem contar nada. Quando eu fui fazer intercâmbio em 2009, eu vi que eu não queria ficar parada no mesmo lugar. E aí, eu queria que eu tivesse uma vida louca, igual dos meus pais. E aí, quando eu voltei, eu decidi que eu queria ser piloto. Só que, em si, eu não era apaixonada pelo avião, eu era apaixonada pela vida, pelo movimento da vida. E aí, quando eu fui voar realmente pela primeira vez, eu me encantei pela pilotagem do avião. E hoje eu sou apaixonada pelo voo.
Também, então é pela vida e pelo voo agora. Mas como é o processo para você, enfim, crescer? Você tem ali um primeiro voo e aí você vai lá e vai sozinha? Como é isso? Então, a gente tem que fazer primeiro todos os cursos. É como se a gente estivesse tirando uma carteira de carro. Então, a gente vai ter que fazer primeiro o curso teórico, depois a gente faz um exame médico, depois a gente começa a fazer as carteiras de piloto privado. Então, é literalmente uma instrução. Você tem um instrutor que vai com você no avião, cada voo que você vai fazendo, você vai aprendendo a fazer uma manobra diferente. Então, você aprende primeiro a fazer curva, depois você vai decolar, vai pousar e você aprende num avião pequeno. E aí, a partir disso, você vai passando para os aviões maiores. Então, são 2 cursos basicamente que a gente faz, que é o piloto privado e depois o piloto comercial para a gente poder trabalhar com isso. Com o piloto privado, se você tiver um avião, você pode voar, mas não pode receber por isso. Com o piloto comercial, você pode tornar isso uma profissão. E é muito legal quando você voa. É muito você fala legal. Assim, ok, eu apertei isso aqui, eu fui para a esquerda, eu fui para a direita. É muito legal. É maravilhoso, é a melhor sensação do mundo. É uma sensação de controle, né? É isso. Mas não te gera também uma apreensão, uma responsabilidade muito grande? Gera, mas eu acho que como a gente faz isso todos os dias, a gente se acostuma com isso. Mas no começo, para mim, isso foi um grande desafio. Porque eu pensava realmente nisso. Eu sou muito nova, na época eu tinha 18 anos e eu tenho uma responsabilidade gigante nas mãos. Então isso foi um processo até eu aprender a lidar com isso. Hoje em dia a gente até brinca que parece que a gente está no simulador. Você fecha a porta da cabine, a gente vai fazer como se a gente estivesse no simulador. A mesma coisa, tudo que a gente treinou lá, a gente vai fazer no avião. Então a gente acaba que às vezes nem lembra que tem tanta gente lá atrás, porque acaba virando uma coisa do dia a dia. Assim. É igual a gente com câmera. Então assim, se você parar para pensar neste momento e olhar para essa câmera, você vai pensar que, sei lá, tem milhares de pessoas assistindo. No começo, gera um frio na barriga. Eu morria de medo, mas agora eu evito pensar nisso, porque senão a gente não faz o que a gente precisa fazer. Exatamente. Existe um bloqueio, né? E aí, às vezes, você tem 170 passageiros lá atrás, e se você vai pensar que você tem 170 vidas que você está levando para cima e para baixo, acaba mudando tudo. Mas acho que a gente faz tanto isso, mas tantas vezes, às vezes 3, 4, 5 vezes por dia, um voo, que a gente precisa fazer o que a gente tem que fazer. É o seu trabalho, né? E você precisa levar com seriedade, porque senão sua cabeça vai para outro lugar, né? E isso pode ser até mais perigoso, né? Quando você para pensar. Você disse que você fez esses cursos, que você fez, enfim, essa formação. Você lembra quantas mulheres tinham com você naquele começo? Na época, eu me lembro de ter uma instrutora no aeroclube e de mulheres eu acho que tinha eu e mais uma, que é até minha amiga, mas hoje ela voa na Indonésia. Então, mas no aeroclube naquela época era só nós duas. E como era o espaço para receber vocês mulheres? Era um espaço masculino que vocês tiveram que ir ali descobrindo onde vocês se encaixavam? Com certeza. No próprio aeroclube eu já tinha uma vez, viraram para mim um dos alunos, por que você está aqui para pilotar avião? Você deveria pilotar fogão. Eu ouvi isso. Mentira! Juro. E aí ainda tinha um colega meu que ficou... Nossa, eu e ele, os dois ficaram muito bravos, porque do nada um outro aluno que também é piloto virou e falou isso pra mim. E eu tinha acabado de começar. Este outro aluno, se você estiver assistindo agora, eu espero que você tenha melhorado, tá? Como pessoa e como ser humano, porque não é legal isso que você fez. E é um exemplo, assim, horroroso de como existe resistência e como muitas vezes você tem que quase que tampar o ouvido. Sim, você precisa aprender a lidar com a situação, né? Porque senão você não vai. Exato, senão você não vai, senão você trava. E aí, eu até acho que isso gera uma certa vontade de querer conquistar mais. Quando a gente tem um certo desafio, pelo menos pra mim, eu sempre quero mais. Se o desafio aparece, seja em forma de uma frase ou qualquer coisa, eu vou querer chegar e mostrar que eu consigo fazer. Então, para mim, esse começo foi muito difícil, foi realmente muito trabalhoso mentalmente para eu entender a minha responsabilidade dentro do que eu estava fazendo e de como lidar com as situações. E elas acontecem até hoje, né? Não é... Claro que hoje é muito menos, mas às vezes a gente escuta de clientes que é realmente diferente, porque a porcentagem ainda é menor. Mas eu levo isso de uma forma leve, de que a gente tem que buscar o nosso espaço e a gente já está conquistando, está dando tudo certo. Você hoje se sente respeitada na sua profissão? Totalmente. Como mulher? Totalmente. Principalmente na minha empresa. Acho que entre os meus colegas de trabalho é realmente totalmente igual. Os desafios, eles existem, mas não por eu ser mulher, e sim pela minha função. Que aí existem entre copilotos homens e mulheres, e sejam quem forem, as pessoas vão ter desafios. E aí a gente aprende a lidar com eles no dia a dia. E traz um olhar pra gente até dos bastidores ali, além da função de copiloto.
quais outras funções também a gente pode ver mais mulheres participando? Hoje mecânicas de voo, despachantes operacionais. O que é um despachante operacional? A gente chama eles de DOV. Eles vão fazer a parte da navegação do voo. Então a parte de performance, de quanto peso eu vou colocar no avião para que ele esteja balanceado, como eu vou distribuir as cargas dentro do avião, o combustível, se eu colocar esse combustível eu vou ter performance suficiente para decolar e pousar. Então eles fazem esse tipo de trabalho e hoje tem muita mulher também que faz. Você já chegou a fazer um voo só com mulheres? Já, foi muito legal. Era eu, a comandante e mais 3 comissárias na época. E foi incrível, foi muito legal. É muito legal, né? Quando a gente tem esse espaço e quando a gente tem, enfim, mulheres representando posições tão importantes. E aí, minha próxima pergunta é, você já parou para pensar na importância que o seu cargo tem hoje que você é copiloto da Azul? Isso. Então, você hoje já parou para pensar, poxa, eu tô num lugar que abre portas para outras mulheres. E como isso é legal. Eu já parei para pensar e assim como eu vejo as mulheres que estavam antes de mim. Porque antes de entrar na Azul, seguia mulheres no Instagram que eram pilotos e eu queria ser colega de trabalho delas. E elas me inspiraram muito. Então eu acho muito legal pensar que hoje eu sou uma delas e que posso inspirar pessoas também. É isso, é esse, na verdade, o objetivo desse quadro aqui no canal, que é justamente isso, é a gente pegar na mão uma da outra em vez de se ver como rival, como muito tempo a gente fez, né? Porque, enfim, a gente foi, de certa maneira, orientada, assim, né, a fazer isso. Então é muito legal que você hoje ocupe esse espaço, é muito importante, caso alguém não tenha te dito isso, é importante a gente reforçar aqui, parabéns por isso, pela coragem, porque eu imagino que não deva ter sido fácil lá atrás, né, dar esse passo e continuar e resistir e passar por cima de obstáculo, então parabéns por isso. E aí, minha última pergunta é, hoje, o que você, Juliana, com quantos anos? 30. 30 anos. Ai, gente. 30 anos. Imagina um almoço de domingo na família da Juliana. A pessoa tem 30 anos, é copiloto de avião. É isso. Aí os primos estão lá falando, e os namoradinhos? E ela já tá lá, ó, lá na frente. Já tá voando, literalmente. Mas enfim, o que você, hoje, Juliana, com 30 anos, diria pra Juliana de 18? Eu diria para aprender a lidar com as situações e não ter medo das coisas que vão acontecer. De que a maturidade vai trazendo para você uma responsabilidade que eu talvez não esperasse que eu tivesse. E você contaria pra Juliana de 18 que a Juliana de 30 é foda? Contaria. E que posso melhorar ainda, a gente sempre pode melhorar, né? Pode, mas é legal, porque assim, às vezes a gente tem essa síndrome da impostora de falar, não, que isso e tal, mas tipo de bater no peito e falar, eu virei uma mulher foda. E isso é muito legal. Sim, com certeza. Você faz esse exercício? Não, mas eu deveria fazer. É isso. A ideia desse quadro é justamente essa. É você olhar no espelho e falar, olha aí, eu sou uma mulher foda e é isso. Eu tô abrindo espaço para muitas outras mulheres. Juliana, eu queria agradecer muito e queria te pedir agora no fim para você deixar um recado para mulheres que estão assistindo, que de repente estão sentindo resistência para ocuparem espaços majoritariamente masculinos. De repente uma mensagem até inspiracional e de força, né? Porque a gente sabe que por mais que dentro da aviação esses números tenham diminuído e que a gente tenha avançado, em outras áreas talvez não. Sim. Então, o que a Juliana pode ajudar nesse sentido? O que essas meninas, essas mulheres que estão aí agora sofrendo essa resistência precisam pensar, precisam fazer? Eu acho que seria buscar força dentro da gente mesmo, porque a gente é capaz de fazer o que a gente quiser. Então, independente do que a gente escolha fazer, a gente tem que buscar força dentro da gente e os recursos internos para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. E a gente pode fazer o que a gente quiser. Não dá para esperar do outro, né? Não, eu acho que não. Se a gente espera do outro, a gente pode se frustrar. Quando a gente se prepara e está pronto para o que a gente quer fazer, não tem barreira que vai segurar. E quais os próximos passos de Juliana? Quais são os seus objetivos? Com certeza hoje profissionalmente é me tornar comandante. E qual é como então, chega lá? Existe uma lista de senioridade e aí a empresa precisa chegar na minha vez. Porque tem uns mínimos de horas de voo e pré-requisitos, mas esses, com o tempo que eu já tenho voando na empresa aérea, eu já tenho, então é só chegar na minha vez. Existe um plano, de fato? Exato. Demais. Adorei descobrir um pouquinho mais sobre, enfim, os bastidores da aviação, até do avião mesmo, porque eu vou dividir uma coisa com você. Não é que eu tenha medo,
mas também não fico extremamente confortável dentro de um avião. Então, é importante saber que, né, dentro da cabine tem pessoas ali comprometidas, sérias, como a Juliana, como os colegas dela, as colegas dela, porque é isso, a gente tá lá atrás, menina, quando o avião faz assim, ó... Eu já entrego pra Deus, eu já fico pensando qual foto vão usar no obituário, sabe? Tipo, porque escolha uma foto minha bonita, inclusive fica a dica aí, mas eu sempre fico assim... Mas é que a gente treina tanto, a gente treina a cada 6 meses, a gente vai pro simulador, a gente treina as piores panes possíveis, a gente estuda, tem que sempre se atualizar. Então, realmente, por mais que você tenha medo, pode ficar tranquila que a gente tá lá pra cuidar de vocês. Ah, tá. Você queria falar alguma coisa? Você tem medo também? O que tem a Chica? Não, minha filha, eu queria levar minha cachorra pra voar, mas eu tenho tanto medo que eu não sei. Ah, mas é seguro, é bem seguro. Você jura? Ela é o amor da minha vida. Eu não sei, ela é muito fofinha. Ela é muito linda. Põe uma foto dela aí, só pra aumentar a audiência, vai? Só pra aumentar a audiência. Mas, ó, vou fazer uma última pergunta aqui, porque não tem como falar de aviação. Você assiste Friends? Sim. Oh, shit. Here we go again. Você, quando assistiu o último episódio de Friends, que a Phoebe liga pra Rachel pra dizer que there's something wrong with the left phalange do avião, pra Rachel sair do avião. Ela inventou uma palavra, que é phalange. Phoebe, is everything okay? Actually, no. No, you have to get off the plane. What? Why? I have this feeling that something's wrong with it. Something is wrong with the left phalange. Porque ninguém sabe nada, então beleza. Se você disse que tem alguma coisa errada com o avião, eu vou acreditar. Não existe nada chamado phalange no avião. Não, nada, zero. Ah, tá bom. Então só pra tirar essa dúvida, né? Você que assiste Friends vai entender essa piada. É isso, então, Juliana, obrigada, Obrigada. Viu? Foi muito legal. Você se sentiu confortável? Sim. Tá bom. Então, beleza. Porque ela tava morrendo de medo aqui, ó. Eu tava. É a mesma coisa que você me colocar numa cabine. Então, eu coloco a Juliana aqui. Não faça isso. E eu na frente da câmera, a mesma coisa. É, então. Gente, não esquece de se inscrever, de comentar, enfim, de compartilhar esse vídeo com a mensagem da Juliana, que é importante para tantas mulheres que estão aí procurando, na verdade, espaço, né? Em várias profissões, em várias áreas. E deixa aqui nos comentários também como esse vídeo te impactou. O que você quer conversar mais aqui. E é isso. E sigam a Juliana no @. Ju.rogato. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Tchau.